E a gente, inclusive, é importante também dar uma passada lá na UPA de Nova Descoberta. Muita gente falando, foi justamente onde esse idoso tentou a internação e muita gente já comentando aqui nas nossas redes sociais que tem encontrado dificuldade por lá, porque é muita gente para um sistema que realmente não está aguentando, não. Olha, a gente muda de assunto, daqui a pouco a gente volta sobre isso, porque agora você vai ver uma reportagem que é um dos maiores absurdos registrados sobre violência contra animais. Um homem foi preso por maltratar e matar cães na UR10 no Ibura. A vizinhança revoltada denunciou esse caso para a polícia. O relato de Dona Maria do Carmo é forte. Que cachorros estavam se alimentando de carne de cachorro. Quando eu cheguei lá não tinha alimentação. Tinha pedaço deles mesmos e eles estavam se comendo. Eles comiam eles mesmos se comiam de tripa, de vísceras, de carne deles mesmos. Não tinha alimentação, não tinha água podre, cheia de bicho. Nossa equipe veio no local de onde surgiu a denúncia dos maus tratos. Encontrei animais mortos, pedaços de animais, né, carnes esquartejadas em balde. A gente encontrou por detrás das camas, em cima das camas, dentro de balde, em cima de mesa, tudo que tinha. E tinha uma geladeira também, que eu não consegui abrir porque meu psicológico não deixou. O cenário é de partir o coração. Tem muita sujeira e mau cheiro. Contamos pelo menos 5 cachorros e um gato, distribuídos em 3 casas, aqui na primeira Travessa Laurinha, no bairro da UR10, no Ibura. A história que está por trás disso é impressionante. De acordo com a polícia, um idoso estaria matando animais e vendendo a carne. Nesse fim de semana, ele foi levado para a delegacia de Boa Viagem. A denúncia foi feita pelos vizinhos, que não suportavam mais testemunhar o sofrimento dos cachorros. Como eu escutava muita gritaria dos cachorros de madrugada e a gente não aguentava mais escutar os cachorros chorando. A gente pensava que era pouquíssimos cachorros, uns 5 no máximo. E eram quantos? Parece que eram 24 cachorros que estavam presos na casa. Todo mundo revoltado. Pode dizer se ele foi preso? Continua preso? Ele continua preso. Está preso, graças a Deus, que a situação dos cachorros estava muito feia. Ninguém aguentava o cheiro dos cachorros que estavam lá. Era terrível, a gente não conseguia nem chegar muito perto, que era muito cachorro mesmo. Hoje pela manhã, Dona Quitéria levou ração e eles demonstraram o quanto estavam com fome. Teve disputa por comida. Fiquei muito impressionada, porque não se faz isso nem com... quanto mais com animal. O que cabe à senhora agora é alimentar os cachorros. Agora vou olhar, vou dar comida a eles para ver se eles comem. Porque tem um deitado, deitou uma bacia. É triste. É triste. Você entendeu, né? Ele juntava os animais em uma casa, deixava os animais lá, os animais se matavam para poder comer. Eles se comiam. Fora isso, ele matava outros animais para vender a carne desses animais. Segundo a polícia, no bairro de Água Fria. A gente conversou mais com a protetora de animais que conseguiu aí fazer o resgate de alguns dos cães. Ela faz um apelo agora precisando de ajuda e depois vamos falar com a polícia. Solta aí. Triste e revoltada com a situação, a protetora de animais conseguiu resgatar alguns cães. Ao todo, ela conseguiu resgatar 17 cães, todos doentes e com sinais de maus tratos. A exemplo dessa cadela, que está com 2 patas paralisadas, sarna e ferimentos pelo corpo. O suspeito foi preso, né, pela delegacia de Boa Viagem no plantão, porque isso foi de 1h da manhã, na madrugada, né, e do sábado para o domingo. E ele foi preso e ele falava que realmente ele está errado. Só que tinha pessoas por trás e ele não quis revelar na frente da gente, mas com certeza ele deve ter revelado às autoridades. Por que ele estava matando animais? Ele não explica isso. Ele não explica isso. O que ele fala é que ele precisava ajudar a ex-companheira. Mas ela não tem só esses cães e precisa de ajuda para cuidar dos animais. Quem quiser conhecer melhor a história, é só seguir as redes sociais Carmo Proteção. De muita ajuda, muita ajuda.
de ração, de remédio, principalmente de médico veterinário, de internamento, de Simparic, porque todos estão com sarna, todos se coçando. Eu sozinha não vou dar conta, gente. Me ajudem, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, eu fico impressionada, viu? Que coração bom também tem essa mulher, hein? Quem tiver condições de ajudar os animais pode entrar em contato com Maria do Carmo, gente, através do telefone, é o 98611-7983. Deixa eu repetir, 98611-7983. Se puder, ajude. Eu fiquei impressionada, comovida com essa história. Imagino que você que gosta de animal, você tem 9 cães, não é, Eduardo? Pois é, Imagina é um caso de polícia, na verdade, né? É um caso de polícia. Tem como não se comover com isso. Isso aí é a maldade do ser humano. Inclusive, só lembrando, eu estou lembrando a você para você entender o tamanho da coisa. O cara maltratava os animais da seguinte forma, colocava eles no canto. Olha como os animais estão. Nossa. Os animais, por fome, se comiam, praticavam canibalismo, sem falar outros animais que esse cara matava e ele comercializava a carne dos cachorros. Inclusive, a polícia está procurando quem comprava essa carne. A repórter Luciana Queiroz está com o delegado Silvio Romero, que foi quem recebeu esse caso na delegacia de Boa Viagem e tem as informações da investigação. Luciana, boa tarde. Eliane, Eduardo, que história forte essa, né? Impressionante. O idoso de 62 anos foi preso e, por enquanto, pode responder por maus tratos, mas tem muita história aí por trás. Quem vai conversar com a gente é o delegado Silvio Romero. Delegado, ele foi preso, né? Continua preso. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, ele foi autuado em flagrante delito, né? Pelo crime de maus tratos. Isso foi o que foi flagrado. Isso não quer dizer que ele não vai responder por outros crimes que ele possa ter cometido. Mas, no caso, o crime de maus tratos, ele foi flagrado em que havia um animal sendo devorado pelos outros sobre a cama, um animal num balde. O que é que vocês encontraram no local? O que é que mais chamou a atenção lá no local? O que mais chamou a atenção foi realmente a precariedade ambiental, né? Os animais desnutridos, sem nenhuma sanidade, né? Não havia nenhum, assim, sem uma asepsia, sem sanidade, animais desnutridos, doentes, né? E fortes indícios de que eles talvez estivessem comercializando esses animais de uma forma muito esdrúxula. Pois é, a informação que chegou até a gente é que ele poderia estar vendendo esses animais, a carne desses animais, como se fosse carne de bode, delegado. Na verdade, existem veementes indícios e as informações, os informes que nós recebemos são nesse sentido, de que ele estaria vendendo a carne para ser comercializada por uma terceira pessoa, que seria uma pessoa que reside no bairro de Água Fria. Ele foi flagrado no Ibura e transportaria esta carne para o bairro de Água Fria. É onde essa carne pode estar sendo vendida como carne de bode? Como ouvindo o capino. Na verdade, não sei exatamente como, mas inclusive foi flagrado um animal dentro de um balde, que seria certamente abatido. Quer dizer, um animal em condições precárias de saúde dentro de um balde. Já está se vendo que realmente é uma coisa muito séria e que carece de outras investigações que não foram possíveis ser feitas na área flagrancial. Mas ele foi autuado em flagrante por um crime inafiançável de maus tratos. E há uma recomendação, inclusive, de talvez que esse crime ele vá para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Pode ser um crime ambiental também. Na verdade, hoje em dia, o maus tratos a gato e cachorro é inafiançável e se enquadra naquela lei de proteção ambiental. E aí então nós temos uma delegacia especializada, já que a questão envolve não só um bairro, que seria no caso onde ele foi flagrado, no bairro de Ibura, mas pode ter também reflexos lá em Água Fria, etc. e tal. E outras coisas mais que podem estar acontecendo, um crime contra a saúde pública, que merecem ser apurados posteriormente. Tem mais gente então envolvida nessa história? Teria um casal receptador, que seria justamente essas pessoas que recebiam a carne in natura para talvez moer, alguma coisa, processar, alguma coisa assim, para ser vendido como carne de outros animais, tipo bode ou carneiro. Delegado, o que o senhor tem a dizer em relação ao perfil desse idoso de 62 anos? Eu achei, particularmente, uma pessoa altamente dissimulada. Ele contou uns fatos que, inclusive, existiam gravações
que os fatos que ele narrou são totalmente distorcidos com a veracidade. Quer dizer, ele mente copiosamente, não sabe? Escancaradamente. Embora seja um idoso de 62 anos de idade, que certamente já a gente tem que dar um certo desconto em razão da idade, etc. Então, deve ser respeitado, como todas as pessoas são, mas o idoso especialmente, né? Porém, ele se apresentou como uma pessoa totalmente inescrupulosa e dissimulada. O que ele contou para a polícia? Não, ele conta uma história de que acolhia os animais na casa dele, né? Que a sua ex-companheira era uma pessoa que não podia ver um animal na rua, que ela levava para casa. Porém, os vizinhos falam que ele estava abatendo os animais para vender a carne. Inclusive, um desses vizinhos, que não se identificou nem compareceu à delegacia, mas que as investigações vão chegar lá, fala que ele chegou no linguajar popular, né? Já que a gente está num programa popular, puxar a faca. Puxou uma faca para tentar e correu atrás do vizinho, que foi reclamar justamente dos maltratos e também foi falar para ele indagar a ele sobre essa história de abater os animais para venda. Quando a polícia chegou, ele estava dentro de casa? No momento exato que a polícia chegou no imóvel, ele se escondeu no matagalzinho que tem atrás da casa dele, mas foi flagrado. Morava sozinho com esses animais todos? Por enquanto, ele estava morando só. Fala ele, mas não foi comprovado que tinha uma companheira que o abandonou e foi ver com outra pessoa e era justamente esse relacionamento dele vender. Inclusive, ele compraria por R$200 um lote de animais. Delegado, a gente foi no local. Nossa equipe verificou que tem 3 casas lá, abandonadas e ainda com animais. Quer dizer, ele morava em uma casa, outras 2 casas serviriam assim de um comércio? Na verdade, com relação à questão dos animais, o pessoal de uma ONG, né, o pessoal de proteção aos animais, falou que iria lá fazer o resgate. A gente estava em plantão de flagrancial, não deu para acompanhar o pessoal, mas eles iriam imediatamente após a lavratura do flagrante, iriam retornar ao imóvel para recolher e abrigar os restantes dos animais. Muito obrigada, delegado. Bom, se a prisão foi em flagrante, ele deve seguir para a audiência de custódia. Vamos checar isso aí, já que foi flagrante. Mas aí, pelo menos aqui, assim, de pouca coisa que a gente sabe, mas deu para ver aí não só os maus tratos, mas um crime contra a saúde pública, como bem falou o delegado, mas também um crime contra a economia popular, já que se ele estava dizendo, se era vendida essa carne de cachorro, como se fosse carne de gado e tal, isso aí ele está enganando o consumidor e também entra como um crime contra a economia popular. Então vamos ver o que é que vai acontecer nessa parte policial, mas eu repito para você entender. Esse homem, que de doido não tem nada, porque quando viu a polícia se escondeu, quando alguém veio reclamar puxou a faca, então de doido não tem nada. Ele estava recolhendo cachorros de rua, colocando em casa, deixava os cachorros se comerem, praticando canibalismo e ainda matava alguns para vender a carne, segundo a polícia. Vamos acompanhar esse caso e mostrar o que é que vai acontecer com esse idoso. Será que ele vai ser solto na audiência de custódia? Vamos esperar e vamos mostrar para vocês.